O silêncio da noite foi quebrado por uma explosão avassaladora que varreu do mapa uma instalação subterrânea, deixando para trás apenas destroços e incertezas. O impacto foi tão brutal que ondas de choque sacudiram construções vizinhas e puderam ser sentidas a grandes distâncias, revelando a presença de uma estrutura que até aquele momento operava longe dos olhos do público. O local, até então desconhecido pela maioria, agora se tornava o centro de um mistério que colocava em questão seu verdadeiro propósito e a extensão de suas atividades. Testemunhas relataram que a detonação foi tão intensa que sensores sísmicos registraram a vibração em regiões afastadas, sugerindo que algo de grande porte foi destruído. Com o silêncio absoluto das autoridades, especulações rapidamente começaram a circular, apontando para diferentes teorias sobre a função da instalação. Alguns acreditam que era um simples depósito, enquanto outros sugerem que poderia ser parte essencial de uma rede logística secreta, responsável por manter operacionais certas atividades estratégicas. Entre os destroços, restos de equipamentos e documentos danificados indicam uma ligação com operações altamente sensíveis, aumentando ainda mais o mistério sobre o que realmente acontecia naquele local. Após o incidente, múltiplas teorias começaram a circular. Alguns acreditam que a explosão foi resultado de um acidente envolvendo substâncias altamente inflamáveis, enquanto outros sugerem que o evento foi um ataque deliberado para desativar um centro logístico de importância estratégica. A falta de esclarecimentos por parte das autoridades apenas alimentou a especulação de que a instalação tinha um papel crucial em operações que não poderiam ser expostas publicamente. Outro fator que levanta suspeitas é a localização. A região atingida não apresenta histórico de abalos sísmicos, tornando improvável que o incidente tenha sido causado por fatores naturais. Isso levou especialistas a considerarem a hipótese de uma ofensiva cirúrgica, possivelmente inserida em um plano mais amplo para desarticular infraestruturas críticas. A ausência de informações oficiais criou um ambiente propício para conjecturas, ampliando as dúvidas sobre a verdadeira função da instalação destruída e o impacto de sua eliminação. Nas últimas semanas, ataques direcionados contra infraestruturas estratégicas tornaram-se mais frequentes, sugerindo um plano meticuloso para desmantelar cadeias logísticas essenciais. Os alvos não se limitam apenas a depósitos de suprimentos ou centros de manutenção, mas incluem também instalações de comunicação, rotas de transporte e sistemas de distribuição de energia, elementos cruciais para o suporte operacional. Esse padrão de ofensivas aponta para uma tentativa de desarticular a capacidade de resposta tática e enfraquecer as bases de sustentação logística, comprometendo desde o abastecimento de tropas até o funcionamento de equipamentos essenciais. A destruição da instalação subterrânea se encaixa nesse contexto mais amplo, reforçando a hipótese de que há um esforço coordenado para limitar a resiliência e impedir futuras operações. Com a eliminação desse ponto estratégico, as dificuldades logísticas se intensificam, tornando mais complicado o reabastecimento de armamentos, a manutenção de veículos e até a distribuição eficiente de reforços em zonas de conflito. Essas ações, quando somadas, não apenas degradam a infraestrutura, mas também afetam o ritmo das operações militares, forçando ajustes emergenciais nas estratégias de longo prazo. Além das perdas físicas, o impacto psicológico desse ataque não pode ser ignorado. A destruição de uma base que se manteve discreta por tanto tempo expõe a vulnerabilidade de outras estruturas consideradas seguras, gerando incerteza sobre quais instalações ainda podem ser protegidas contra investidas futuras. Essa situação obriga as forças envolvidas a repensarem os métodos de armazenamento, os protocolos de segurança e até as rotas de deslocamento de materiais críticos. Diante desse cenário, ajustes logísticos se tornam inevitáveis. Medidas emergenciais podem incluir o deslocamento de estoques para locais menos previsíveis, a descentralização da manutenção de equipamentos e o fortalecimento da proteção em áreas-chave. No entanto, essas mudanças exigem tempo,
recursos e uma reestruturação operacional, o que pode gerar dificuldades adicionais e um desgaste prolongado. Se essa estratégia de ataques coordenados continuar, o impacto poderá ser ainda mais profundo, resultando na desarticulação progressiva das cadeias de suprimento e na limitação da capacidade de resposta. Com isso, a guerra pode entrar em uma nova fase, onde a batalha pela logística se torna tão crucial quanto os combates diretos no campo de batalha. Enquanto isso, operações militares seguem em curso em múltiplas frentes, aumentando a pressão sobre infraestruturas essenciais. Relatórios de inteligência apontam que ataques direcionados a centros logísticos, rotas de abastecimento e instalações de suporte operacional tornaram-se uma tática recorrente, sugerindo que há um plano estruturado para comprometer a capacidade de reposição de recursos e limitar a mobilidade estratégica. Com as cadeias de suprimentos sob ataque constante, as dificuldades para manter tropas abastecidas e equipamentos em funcionamento se intensificam, exigindo reavaliações constantes das estratégias defensivas. Especialistas avaliam que essa abordagem pode resultar em um desgaste progressivo, no qual a destruição sistemática de pontos críticos pode minar a resistência a longo prazo. Além disso, a necessidade de redistribuir recursos para contornar os danos sobrecarrega ainda mais os sistemas de logística, forçando o uso de rotas alternativas mais arriscadas e aumentando a exposição a novas ofensivas. Esse ciclo de ataques e reestruturação pode comprometer não apenas o ritmo das operações militares, mas também a moral das tropas, que passam a lidar com incertezas constantes sobre suprimentos e reforços. A destruição da instalação subterrânea, nesse contexto, não pode ser vista como um evento isolado, mas sim como parte de um efeito dominó que afeta diretamente o planejamento militar e logístico. Esse ataque não apenas compromete a infraestrutura física do local, mas também gera um impacto cascata, forçando uma reavaliação da estratégia de abastecimento, proteção e reposição de recursos essenciais. A confirmação dos detalhes desse ataque pode resultar em mudanças radicais na forma como equipamentos, suprimentos e informações estratégicas são armazenados e transportados. Medidas emergenciais podem ser implementadas para descentralizar estoques, aumentar a segurança de instalações críticas e reforçar a proteção de cadeias de suprimentos, o que, por sua vez, pode alterar profundamente a dinâmica das operações militares futuras. Além disso, as autoridades terão que lidar com a possível vulnerabilidade de outros centros logísticos, o que pode levá-las a redistribuir recursos e estabelecer novas rotas de suprimento para evitar novas perdas. Enquanto os impactos diretos dessa ofensiva ainda estão sendo avaliados, analistas tentam determinar se essa explosão representa uma ação isolada ou se faz parte de uma ofensiva maior, voltada para desarticular as bases operacionais que sustentam as forças em combate. Se houver indícios de um plano mais amplo para neutralizar sistematicamente infraestruturas críticas, as próximas semanas poderão marcar uma fase decisiva do conflito, onde a capacidade de resistência e mobilização dependerá tanto da força no campo de batalha quanto da eficácia logística em responder a esses ataques. Caso esse padrão de ataque se intensifique, novas estratégias precisarão ser adotadas para garantir a continuidade das operações. Isso pode incluir a construção de instalações subterrâneas reforçadas, o uso de locais alternativos para armazenamento de equipamentos sensíveis e a adoção de tecnologias avançadas para monitoramento e defesa contra ataques futuros. O conflito, que já se caracteriza pela disputa territorial e militar, pode evoluir para uma guerra logística, na qual o controle sobre as rotas de suprimentos, centros de reparação e bases operacionais será tão decisivo quanto o sucesso das tropas no combate direto. A capacidade de adaptação a essa nova realidade pode determinar quem manterá a vantagem estratégica nos próximos meses, tornando o gerenciamento de recursos e a proteção de infraestruturas críticas aspectos tão cruciais quanto a força bruta no campo de batalha.